Nós temos uma normatização no ordenamento jurídico brasileiro da fixação de valores de honorário. Além da tabela da OAB, os parâmetros são fixados também no Código de Processo Civil e no Estatuto da Advocacia. Existem normas nesses 3 diplomas que estabelecem alguns parâmetros sobre o valor da precificação. Vou começar falando no Estatuto da Advocacia. No Estatuto, o tema da precificação é normatizado nos artigos 22 a 26. O artigo 22, por exemplo, ele explica que existem 3 tipos de honorários. Os honorários que o CPC chama de convencionados, que são os honorários contratuais, aqueles que nós cobramos do cliente pela propositura da ação. Existe a verba de sucumbência e existe uma figura chamada de arbitramento judicial, quando não há uma estipulação de honorários ou há um desacordo entre advogado e cliente quanto ao valor dos honorários. Além do 22 caput, existe um parágrafo 4º no artigo 22 do Código de Processo Civil que trata de honorários sucumbenciais contra a fazenda pública. E isso é fundamental para nós porque tanto nos cursos de advocacia tributária como advocacia em favor de servidores públicos, nós demandamos e somos demandados contra e pela fazenda pública. Então, a nossa contraparte nos processos judiciais de defesa de contribuintes e servidores, a nossa contraparte é a fazenda pública. Daí a importância do artigo 22, parágrafo 4º, que diz o seguinte, Código de Processo Civil, abro aspas. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhes sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Então, esse é um dispositivo muito importante porque ele explica e estabelece regras sobre o funcionamento dos honorários de sucumbência contra a fazenda pública. O que o dispositivo diz em síntese? Diz que o crédito do cliente frente a uma obrigação de pequeno valor ou um precatório não se confunde com o nosso crédito dos honorários sucumbenciais. O que significa dizer o seguinte, no momento em que for expedido o precatório, nós precisamos dar a notícia ao juiz e o juiz irá separar os valores, de modo que pode haver um precatório para o cliente e uma obrigação de pequeno valor para o advogado, por exemplo. Então, são 2 credores diferentes, sendo que, nesse caso, nas verbas de sucumbência, o devedor é um só, que é o fisco ou a fazenda pública. E o artigo 23, ele trata de uma execução autônoma dos nossos honorários sucumbenciais contra a fazenda. Diz assim, os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este um direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Então, se tudo deu certo, se o cliente ganhou uma ação contra a fazenda pública cujo objeto seja uma obrigação de pagamento, tudo dando certo, haverá 2 precatórios ou 2 OPVs, ou um precatório e uma OPV. Primeiro precatório ou OPV em favor do cliente contra o poder público, segundo precatório ou OPV em favor do advogado também contra o poder público. E o artigo 25 do Estatuto da Advocacia estabelece, só para variar, o prazo de 5 anos para a cobrança de honorários do advogado. Esse que é o prazo geral, eu sempre digo isso, é o prazo geral de ações contra a fazenda pública, prazo de 5 anos. O legislador brasileiro vem fazendo um esforço em administrativo e tributário para padronizar os prazos em prazos quinquenais.